Paz, amados, tudo bem? Tava com muita saudade de vocês, então eu resolvi gravar um vídeo também, para que a gente possa ficar um pouco mais perto de alguma forma, né? Esses dias eu tenho pensado muito em algumas coisas e o Senhor me levou a ver uma palavra ontem e eu queria compartilhar com vocês. Às vezes a gente faz as coisas no automático, né? A gente vai numa reunião, a gente vai na célula, a gente vai no culto e a gente senta lá como um ritual mesmo e acaba passando, né? A gente não dá o devido valor a isso, né? E esses dias sendo privados disso, a gente percebe o quanto isso nos faz falta, não é verdade? O quanto a gente queria estar junto, o quanto a gente queria estar numa reunião, num discipulado, ou então numa célula, num culto. Como o culto foi diferente, não é verdade? Eu queria falar com vocês que lá em 1 Reis 3, 7, 9, nessa passagem Salomão pede sabedoria. A palavra sabedoria, ela significa ter um coração disposto a ouvir. Então, que a gente possa ter um coração que saiba ouvir ao Senhor nesses dias, né? Diante de tantas informações que a gente tem visto, né? De tantas notícias, de tantas coisas, que a gente possa ter um coração que saiba ouvir ao Senhor nesses dias, amém? É bem aquela coisa, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, às vezes a gente ouve, é importante, mas a gente não retém, né? Então, ore para o Senhor, pedindo realmente sabedoria para que a gente possa ouvir, mas não somente ouvir, mas ouvir da maneira certa, né? E às vezes a gente dá muita importância no fazer, só que o ouvir também é muito importante. E eu tenho aqui 4 pontos para falar para você por que o ouvir é importante, amém? Então, o primeiro ponto é porque a fé vem pelo ouvir. Tá lá em Romanos 10, 17. E quando você analisa essa sentença, o verbo ouvir, ele tá no presente contínuo. Isso significa que é uma ação que ela é feita continuamente, no hoje, né? Então não é por você ter ouvido a palavra de Deus, é por você ouvir e continuar fazendo isso o tempo todo, sempre. Mas é a mesma palavra, é o mesmo versículo, é a mesma Bíblia, o mesmo livro, sim, é o mesmo. Só que cada dia tem uma revelação diferente. Cada dia você aquece seu coração de uma maneira, sua fé aumenta de uma maneira. Amém? Então não despreze isso. Ouça as palavras. O segundo ponto é recebemos quando ouvimos. Lá em Atos 10, 44, nós vemos a história de Cornélio. Cornélio chama Pedro para pregar para sua família. E enquanto ele está lá com a sua família, ouvindo Pedro falar, eles recebem o Espírito Santo. Então, quando a gente está com o ouvido certo para ouvir a palavra de Deus, a gente recebe o mesmo Espírito que o pregador. A gente recebe o mesmo Espírito que o pastor. Olha como isso pode ser poderoso para a nossa vida, não é? A terceira questão é: recebemos os milagres quando ouvimos a pregação. Em Atos 14, de 8 a 10, conta também sobre um paralítico que foi curado enquanto ouvia Paulo pregando. Então os milagres eles virão quando Deus quiser que eles venham. A gente não pode ficar só esperando que seja numa oração específica, numa imposição de mãos. Não, a gente tem que dar liberdade para que seja em qualquer momento e estar preparados para que seja em qualquer momento, né? Então, se a gente está lá com o nosso coração ouvindo o Espírito Santo, ouvindo da maneira certa, sendo sábios, os milagres virão a qualquer momento. Aleluia! O quarto ponto é: ouvir é a melhor parte. Quem disse isso? Nosso próprio amado Jesus, né? Ele falou isso enquanto estava com Marta e Maria, né? E Marta questionou Jesus e falou: Jesus, por que Maria não vem me ajudar, né? Tem tanta coisa para fazer. E Jesus, a gente não vê Jesus recriminando Marta, falando: não, deixa isso para lá, isso não é importante. Não, ele diz simplesmente: Maria escolheu a melhor parte. Maria sabia o que era prioridade, né? Então, que nesses dias a gente possa saber o que é prioridade, apesar de ter muito tempo para a gente fazer as coisas. Às vezes algumas coisas competem naquele momento que a gente fala: não, agora eu vou fazer meu devocional, aí aparece alguma coisa. Não, agora eu vou ouvir uma palavra, aí aparece alguma coisa. Então, que a gente possa discernir
a prioridade que a gente precisa, amém? Um coração sábio, ele sabe discernir aquilo que ele ouve, ele sabe discernir aquilo que ele precisa. Então, tenha um coração sábio nesses dias, amém? Ouvir a palavra de Deus é muito poderoso, irmãos. O que nos tem faltado é o ouvir, não é verdade? Porque as palavras a gente tem os cultos, a gente tem as células, agora a gente tem a palavra todo dia, né, que o nosso pastor tá gravando. Então as palavras a gente precisa aprender a receber, aí a gente vai saber transmitir também, amém? Então essa é a minha palavra para vocês, que vocês possam ouvir a palavra de Deus sabiamente, discernindo e ter um coração sábio para ouvir aquilo que Deus tem para nós nesses dias, né? As notícias não são boas, mas as boas novas do Senhor são, né? Então que a gente possa nos apegarmos à nossa promessa, amém? Espero vê-los logo, em nome de Jesus. Amo vocês. Um beijo. Desculpa o barulho, tá? As crianças estão tomando banho. Tchau, gente.